Paz do Senhor, meus amados, estamos aqui reunidos para mais uma reflexão da palavra do Senhor, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar Romanos 7, versos de 1 em diante. Nós vamos falar hoje sobre mortos para a lei, tá bom? Então, começa assim o versículo 1. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, e a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? 2, porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, é o versículo 3, de sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. E o 4, assim também vós, meus irmãos, foste mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencertes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Pois bem, meus amados, nós, nós fomos libertos da lei pelo Senhor Jesus. Deus, em sua magnífica sabedoria, ele enviou seu Filho amado para resgatar toda a humanidade, homens, mulheres, crianças, toda ela, mediante o sangue do Cordeiro. Jesus morre, mas ele cumpre toda a lei. Ele morre sem pecado, para que nós vivamos uma vida plena e feliz, justificado por Cristo. Então, meus amados, a lei de Deus, ela é santa e pura, mas não tem poder sobre nós. Versículo 1. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então, enquanto viver o homem, ele está sob domínio da lei. Mas, querido, quando nós fomos batizados, quando nós descemos as águas, nós morrimos para a lei, morrimos para o mundo. Quando nós emergimos, nós vivemos para Cristo. Então nós morremos para a lei e vivemos para o Espírito. Porque a lei, porque a carne estava condenada pelos pecados que a sujeitou, né? Então, a carne estava destinada a ser queimada no inferno. Mas quando veio Jesus, ele nos resgatou do inferno. Portanto, nós hoje estamos livres da lei. E diz lá no versículo 4, assim também vós, meus irmãos, foste mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Então, esse versículo 4 ainda nos dá uma perspectiva diferente, né? Como
Cristo morreu, e nós morremos com ele, quando ele ressuscita, nós ressuscitamos para ele. Hoje, nós somos de Cristo. Você já viu tem uma religião que é testemunha de não sei quem, né? Mas nós somos testemunha de Cristo. Cristo foi ressuscitado, nós fomos com ele e nós vivemos para ele, para que demos frutos para Deus Pai. Tá certo, meus amados? Então, confiem em Deus, confiem em Cristo, porque Ele é Deus e nós somos dele. Até que vai chegar um dia que Jesus vai reunir todo o rebanho que Deus deu a ele e vai devolver ao Pai. Mas esse dia não é hoje. Portanto, meus irmãos, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês pedirem ao Pai em oração, peçam em nome de Jesus. Jesus é o único na terra, embaixo da terra e no céu que pode nos abençoar. Tá bom? Não tem ninguém que possa interceder junto a Deus por você, por mim. Não, pode, não tem. Somente Jesus pode fazer isso. Tá bom, meus amados? Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã, permitindo o Deus de Israel.